Falar agora com a Basília Rodrigues, que vai trazer, uma apuração que a gente tem de que o presidente está reunido nesse momento com os ministros ali no Planalto. A ala mais política ligada a Jair Bolsonaro defende uma manifestação o mais rapidamente possível. Basílio, o que a gente tem até agora sobre, então, as possibilidades de Bolsonaro reconhecer a derrota nas urnas? Olha, Cine, está tendo uma reunião agora no Palácio do Planalto. Alguns auxiliares dos ministros confirmam que estão com o Bolsonaro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Ramos, e ainda o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, como relatam aí essas fontes do Planalto, está um silêncio sepulcral. Desde cedo, todos calados, desde cedo a gente tenta conversar diretamente com os ministros. Teve até ministro que confirmou que a reunião está acontecendo. E qual a razão disso? Quais são os próximos passos? É um governo que desde 2018, desde a sua primeira eleição, já trabalhava com uma perspectiva de reeleição. Então, a gente costuma dizer, não desceu do palanque, manifestando aí em seus discursos um tipo de projeto de poder para ficar pelo menos até o fim aí de um segundo mandato, porque havia toda uma expectativa de fazer mais indicações ao Supremo Tribunal Federal, aprovação das chamadas pautas de costume, de reformas, tudo isso associado a Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo. Deu certo no primeiro turno para o bolsonarismo com uma eleição massiva aí de nomes ligados ao governo da situação. Mas na hora das urnas confirmarem se iriam ou não manter Bolsonaro à frente do poder, por uma margem muito apertada, a gente viu aí que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o Bolsonaro. Então, nesse dia após o resultado das eleições, tem auxiliar, tem ministro tonto, tentando saber se encontrar nesse novo quadro político. Alguns governadores, por exemplo, associados ao bolsonarismo, como o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já vieram aí com discursos de que estão à disposição de conversar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pensar nesse Brasil que virá assim que abrir o calendário de 2023, com a saída de Bolsonaro e a chegada de Lula. Só que, voltando a algumas casas, antes desse novo governo, precisa ser feita a transição. E aí não é uma questão de vontade, mas está explicitado na nossa legislação. O presidente que aí está e que perdeu as eleições precisa passar o bastão, fazer a transição de governo para o novo presidente eleito. Normalmente, isso se dá em alguns prédios públicos aqui em Brasília, porque o governo eleito não pode sentar no Palácio do Planalto, não pode morar no Palácio da Alvorada, mas tem que ter um espaço para trabalhar. Normalmente, isso é feito no Centro Cultural, no CCBB, aqui em Brasília, Centro Cultural do Banco do Brasil, que tem ali um prédio em que tem algumas baias, assim, uma disposição em que caberiam espécies de ministros, espécies de grupos de trabalho ali dentro, tentando costurar como vai ser este novo governo. E qual o papel que o Jair Bolsonaro terá nisso? Ele vai passar a faixa, então logo suba aí a rampa o novo presidente eleito Lula no início de 2023? Isso é uma incógnita. Na fase de transição, quem poderia coordenar isso? O candidato a vice-presidente na chapa, Braga Neto, é apontado como interlocutores como um possível coordenador deste governo de transição. A gente está lá com a nossa equipe no Palácio do Planalto. Se houver manifestações, declarações, claro, vocês saberão em primeira mão.